seu cargo, a sua posição exige uma presença global, sem dúvida nenhuma, contato com diversas culturas empresariais, porque isso existe mesmo, cultura empresarial. O japonês trabalha de um jeito, o americano de outro, o alemão de um outro jeito, e ter de lidar com isso é super importante e aprender também com essas diferentes formas de lidar com negócios e com tecnologia. Há quantos anos você viaja já fazendo um pouco isso, trabalhando, e quantos países você já visitou trabalhando? Olha, trabalhando já desde a minha primeira viagem internacional aconteceu no ano 2000, então já estamos falando aí de 25 anos que eu viajo a trabalho. Minha primeira viagem aconteceu no ano 2000 e foi bastante interessante porque eu tinha 21 anos. E Tava novinho. Novinho, minha primeira viagem internacional já foi a trabalho. E foi para os Estados Unidos e eu visitei Nova York. Então foi interessante que eu fui para o World Trade Center em 2000. Começou em grande estilo grande já, estilo, né? Fui fazer um treinamento, fui para Nova York e depois eu fui para Dallas fazer o treinamento. E foi uma experiência porque eu fui sozinho, né? Caramba. Então tive que alugar carro. E na época não tinha Waze, então era com mapa. Primeira vez que eu dirigi um carro automático. Então foi uma experiência fantástica e tive que lidar com diferenças culturais e não tinha ninguém para me explicar e ensinar nada. Então minha primeira viagem internacional aconteceu no ano 2000, tinha com 21 anos. E de lá para cá, assim, todas as empresas que eu trabalhei foram empresas multinacionais que me proporcionaram essa possibilidade de viajar, que é algo que eu gosto muito. Eu amo viajar, gosto de conhecer outros países. Eu tive a oportunidade de conhecer Estados Unidos, México, Panamá, tive a oportunidade de conhecer alguns países na Europa, como Grécia, Espanha, Portugal. Então foram alguns países que eu tive a oportunidade de conhecer a trabalho. E tem isso, dessa mudança de um lugar para outro, de como encaram negócios, essa cultura empresarial? Você sentiu isso na pele? Cada cultura você tem diferenças de como se relacionar com executivos, profissionais, a forma como eles negociam, em alguns lugares você não pode ser direto ao assunto, em alguns lugares você é mais direto, tem uma parte mais emocional, outra parte mais passional, mais racional. Então, existem até algumas literaturas que te ajudam para um executivo de negócios a entender. Tem um livro, inclusive, chamado Mapa Cultural, que fala sobre isso, né? Então, como é que um mexicano negocia, como é que um americano negocia, como é que um chinês negocia, como é que você lida nessas diferentes negociações com diferentes culturas. E isso é super importante para um executivo que trabalha em empresas multinacionais a lidar com essas situações, não só em viagens internacionais, mas hoje em dia cada vez mais a gente está conectado o tempo todo. Claro. E você precisa levar isso em consideração, porque muitas vezes a linguagem não é totalmente verbalizada. Você tem dentro de uma negociação, você tem que entender que existe aí todo um contexto para te ajudar a chegar no ponto que você precisa, que é fechar aquele negócio, ou fechar aquele acordo que você precisa para levar adiante um determinado tema. E é uma dica super importante quem vai fazer negócio fora, né? Tem uma literatura pronta para isso, você não descobre lá na hora e dá uma gafe, né? Super importante. Sim, existem diversas literaturas e ao mesmo tempo a experiência, né? Você conhecer e fazer essas conexões e entender que cada cultura tem suas particularidades. Nós brasileiros temos as nossas particularidades e uma coisa interessante, porque a gente tem muito de que nós entendemos que os latinos são muito precisam do olho no olho, precisam dessa coisa mais proximidade, da coisa, um olhando para o outro, fazer negócios, mas isso não é só nosso, né? Uma vez um americano chegou para mim e falou assim, olha, eu estou entregando uma parte muito importante do meu negócio para você, e eu saí dos Estados Unidos, eu vim aqui agora para olhar para você e assinar esse contrato e apertar a sua mão, porque eu preciso ter esse compromisso olhando para você. Então não é só uma coisa do latino, não é uma coisa só do brasileiro, então é algo que é meio que universal também, né? De olhar e apertar a mão e garantir que você tem ali um acordo humano, né? Fechado ali, na mão com dois profissionais, dois executivos. E hoje você é uma referência no mercado de tecnologia, né? Todo mundo te conhece, você está numa mega empresa de tecnologia, mas você sempre quis ser de tecnologia e viajar com tecnologia, ou você caiu nesse mundo sem querer? Como é que foi esse teu histórico? Você sempre quis ser de tecnologia? Você queria viajar trabalhando? Como é que foi essa tua, tua história aí? Quando eu era pequeno, eu tinha esse sonho de viajar.
de conhecer outras culturas, conhecer outros países. E eu me lembro que, quando eu era criança, estourou, eu estava passando na televisão a Guerra do Golfo. E aí falava, os diplomatas, os embaixadores estão lá negociando, conversando sobre o Tratado de Paz e tudo mais. E eu falei, mãe, esse pessoal trabalha viajando. Eu quero ser um diplomata, quero ser um embaixador. Minha mãe falou assim, olha, a gente vem de uma família bastante humilde, né? Meu pai sempre trabalhou muito, a gente vem de uma família bastante simples. Ela falou assim, olha, você vai ter que aprender inglês, você vai ter que estudar muito, porque para você ter uma posição que te proporciona fazer viagens a trabalho, você vai ter que ter diversas condições, né, de estudo para poder chegar lá. Falei, então tá bom, então eu vou dar um jeito de aprender. E aí eu consegui fazer bolsas para cursos de inglês, comecei a buscar, isso eu tinha 8 anos, né? Tinha 8 anos. Então, tava determinado já a ser determinado. diplomata. Não, eu queria viajar. Diplomata era uma desculpa. E aí, no fim, não fui ser diplomata, mas e aí, por fim, eu acabei que eu gostava também de entender como é que as coisas funcionavam. E aí percebi que o mundo da tecnologia também conecta muito as pessoas, de entender como é que tudo funciona. Fiz um curso técnico de eletrônica, e aí comecei, e o inglês também ajudava muito isso. E depois fui para engenharia e entrei no mundo de tecnologia. Então, meu primeiro estágio foi numa empresa de tecnologia, comecei a trabalhar com data center, muito antes de falar de nuvem. A gente estava falando aqui de uma empresa que fala de nuvem, né, que é um parceiro nosso. E aí dali comecei a trabalhar com tecnologia, me encantei com a tecnologia. Além de viajar, eu amo tecnologia. Digo que hoje eu trabalho na Ingram Micro, que é um distribuidor de tecnologia, que a gente trabalha com 146 fabricantes. Eu me divirto porque é um parque de diversões de tecnologia. Então, foi por acaso, mas por paixão, tanto por viagens quanto tecnologia. E na posição que eu estou hoje, me permite viajar para diversos países, porque o setor de tecnologia tem muito disso, de você ter eventos em feiras de tecnologia. Estou numa empresa multinacional que também promove esses encontros, e a tecnologia tem isso, né, de você, vamos ter um evento, ou vamos ter um grande encontro para promover uma nova tecnologia, e acontece muito essas oportunidades, né, de você ter essas grandes feiras, e então várias vezes ao ano eu tenho essa oportunidade de viajar e conhecer novas tecnologias e novos lugares. É bom, hein? E que Muito legal, bom. hein? Que feira você acha que assim, você considera a feira mais importante para quem estuda tecnologia, trabalha com isso, tem interesse, tem uma feira, um lugar no mundo que atraia as pessoas, que seja mais bacana, ou destinos no mundo que sejam considerados polos de tecnologia para valer? Na verdade, assim, hoje tem diversas feiras de tecnologia. Então você tem uma NRF que acontece no começo do ano, que é muito voltada, atrai muito o setor de varejo e diversas outras frentes. Onde é, NRF? Acontece geralmente em Las Vegas, né, no começo do ano, em janeiro. Mas os grandes fabricantes também promovem seus próprios eventos de tecnologia. Então, você tem eventos de tecnologia promovidos por grandes empresas como Dell, HP, a própria Amazon e Microsoft. Então, você tem eventos de tecnologia muito focados de acordo com o nicho da tecnologia que você está inserido. Então, se você trabalha com cybersecurity, você tem eventos para falar sobre cybersecurity. Você trabalha hoje com cloud computing, você tem grandes eventos que vão falar sobre cloud computing. Você quer falar sobre inteligência artificial, você tem eventos focados para esse tipo de evento. E existem outros que são mais genéricos, mas hoje você tem eventos que reúnem de 20 a 30, 60 mil pessoas e que trazem diversos fabricantes e soluções de tecnologia das mais diversas. Né? Então, e polos grandes de cidades que concentram esses eventos. Las Vegas, pela capacidade de reunir grandes eventos, né? Tanto capacidade hoteleira e grandes auditórios que comportam eventos de dezenas de milhares de pessoas. Las Vegas é um grande polo, mas como acontece também em Boston, Orlando, são algumas cidades nos Estados Unidos que concentram esses grandes eventos, e Barcelona também hoje promove alguns eventos, principalmente no setor de telco, eventos, por exemplo, para 5G e alguns outros eventos que acontecem também para inovação, também tem acontecido em Barcelona, tem sido um polo de eventos de tecnologia que na Europa Barcelona tem sido um polo bem interessante. Importante.